Gente, hoje tem um monte de coisa, tá? Então hoje o culto tem que ser bem dinâmico. E algumas pessoas não estão aqui, foram nas suas cidades votar, tal, tudo mais. Mas nós estamos na correria. As pessoas que eu vou receber hoje, por favor, dê os nomes à irmã Cristina, tá bom? Para mim saber certinho quem são, para mim não esquecer ninguém. Ok? Nós vamos ceiar primeiramente. Depois eu vou trazer uma palavra rápida. Depois nós vamos para os afazeres desta noite. Amém? Abre para mim 1 Coríntios 11, Lucas. O que é mesmo que está falando da ceia? 11:23. Vou ir com você. Passa. 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 Pronto aí. Portanto, qualquer que come deste pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse é um texto-chave para muito problema. Porque tem gente que pega esse texto, não lê para cima nem para baixo, e cria-se uma doutrina aqui. Criou-se uma doutrina aqui de que comer indignamente é comer em pecado, certo? Quem tem pecado, certamente então não pode. Aprendemos, né? Mas e se eu te fizer uma pergunta, você é pecador? Se você disser que não, a Bíblia diz que você se tornou. 1 João diz que quem diz ser santo já é mais mentiroso que tudo. E talvez aqui tenha sido a coisa mais impressionante que Deus permitiu estar na Bíblia. Porque nós criamos um problema, uma coisa muito séria aqui, em privar a ceia de algumas pessoas. Em dizer que existem determinadas pessoas e certos tipos e certas atitudes que dependendo se a pessoa fizer, ela não é digna de ceia. Agora, alguém daqui dessa igreja é digno de ser salvo? Então lascou. Porque ninguém pode ceiar então. Se é o pecado que me tira a ceia, ninguém ceia. Pastor, mas e aí? Você não é justo pelas suas obras. Você é justificado pela obra dele. Ele te justifica. Pastor, mas e aí esse texto? Será culpado do que está ali? Você sabe como que começa essa história aí? Em 1 Coríntios 11, mais para cima, você sabe? Começa com Paulo dizendo assim: eu não vos louvo pela forma que vocês estão ceando, porque alguns de vocês comem e bebem e saem todos fartos, enquanto um monte de vocês vão para casa com fome. O que é o corpo de Cristo? Você faz parte do corpo de Cristo? Se eu faço parte do corpo, e todos nós declaradamente somos réus, confesso, nós somos pecadores. Todavia agradou o Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar, tomou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. Você crê que Jesus perdoou todos os teus pecados? Eu também creio.
O problema é que nesse versículo criou-se uma doutrina: só quem é santo que pode cear. Só que o santo ele é detectado por um pastor, por um líder, por alguém. Agora, se eu chego aqui na igreja, eu estou com pecado, eu digo: Senhor, me perdoa, Ele me perdoa? Na hora ou mês que vem? E por que nós temos que ficar 6 meses sem cear? Pior do que isso, quando eu privo uma pessoa de cear, independente do que ela seja, o que ela faça, eu estou privando ela de uma coisa: do corpo e do sangue. Eu estou dizendo para ela que a aliança de Cristo é determinada pelo quanto a pessoa é boa, não pelo quanto Cristo é bom. E aí eu começo a criar um problema, porque aí nós vamos ver um monte de hipócrita pegando a ceia para tomar, dizendo que são santos, quanto na verdade nós só somos santos porque Jesus nos faz santo. E aí a gente vem e diz assim: não, a ceia é... Não, você já é batizado? Eu não sei aonde que arrumaram isso. Isso é um sofisma. Não tem um versículo bíblico para você dizer que ceia é para depois de batismo. Não há. Ceia foi dado para quê? Para o amor. Deus amou. O mundo é todos. Deus amou tanto o mundo que Ele amou muito mais do que só os seres humanos. Para remir os animais, Ele foi como cordeiro. Para remir a terra, Ele põe uma coroa de espinho. E para remir você e eu, Ele deslacerou o seu corpo e derramou o seu sangue. E aí nós, como boboca, começamos a privar pessoas de tocar na única coisa que pode mudar a vida delas. Você já fez um corte, caiu, já machucou o joelho, alguma coisa? Teu corpo se autocurou? Sim, porque o corpo cura o corpo. Agora, quando eu como indignamente, quando eu acho que eu sou digno e você não, eu como tudo e te deixo sem, porque eu te privo do corpo. E se eu te privo do corpo, eu te privo de ser sarado, de ser curado, de ser nutrido. E aí eu digo: não, você não pode cear, porque você é de outra igreja. Não existe outra igreja, há uma igreja solene. Só uma. Não existe duas. Existem várias tribos, denominações, mas igreja, Jesus não vai casar com 5 igrejas aqui, 5 ali, é uma só. Então não importa de onde você seja, o que importa é que você creia que Ele morreu por você. Sabe quando você come para condenação? Quando você se acha digno e acha-se o tão bom a ponto de apontar os outros. Só que você se esquece que o acusador não é você, é o diabo. E quando você toma o lugar dele, você se torna pior do que ele, porque você foi lavado e remido. E nós somos mestres nisso. Quando é os nossos filhos, quando somos nós dizemos: Jesus tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Mas quando é com alguém que a gente não gosta, nós falamos: desgraçado, não é digno de tomar ceia, ele não é digno da graça de Deus, ele não pode cear. Eu te digo, a ceia é para o maior pecador. A ceia é para quem mais precisa. Eu não sei você, mas eu preciso da ceia. Eu preciso dessa aliança que me conecta a um corpo que me sara, que me nutre, que me põe de pé, que me faz viver. Quando você priva alguém de cear, você está dizendo que ele não pode fazer parte do corpo de Cristo. Vem cá, Judas ceou? Então ele era digno do corpo? Ele comeu do corpo e bebeu da aliança? Fez ou não fez? Guarda a tua hipocrisia e responde. E por que você quer condenar alguém de não cear? Se Jesus não privou Judas de cear. Ah, eu esqueci, você é Jesus. É você que determina quem deve e quem não deve cear. Eu esqueci, você que morreu na cruz por eles. E eu devo ficar imaginando Jesus dizendo: eu paguei um preço tão grande para salvar os pecadores, e a igreja está me privando de ser a salvação dos pecadores, porque é regrinha para batismo, é regrinha para ceiar, é regrinha. Só que se esquecem que Jesus, quando veio para derrubar os fariseus, derrubar a religião,
religião, derrubar a trave que cegava os olhos. Se esquece que naquele tempo o povo privava. Jesus disse: ei, vocês não entram e não permitem os outros entrarem. Isso acontece no dia de hoje. Pessoas não entram e não permitem os outros entrarem. Sabe por quê? Porque se acham os altos deuses. Eu posso julgar quem come e bebe sem discernir o quê? O quê? O que é discernir o corpo? Você tem que entender. Discernir é descobrir, entender o que é o corpo. Quando você não entende o que é o corpo, você come para sua própria condenação. Por quê? Paulo está dizendo mais para trás o seguinte: vocês comem tudo e deixam os outros sem. Vocês não discernem o corpo porque vocês são gulosos. Vocês comem e acham que os outros não são dignos. Quando eu privo alguém do corpo, eu estou privando alguém de Jesus. Aí você vai, ganha o cara para Jesus na rua, o cara senta na igreja no dia da ceia. Aí ele vem todo feliz para celebrar o pacto, um único ritual que ficou. O único ritual que ficou no novo pacto é o batismo e a ceia. O cara vem desesperado para batizar e para ceiar. O que nós fazemos? Curso. Você tem que virar um semideus para batizar. Só que esquece que o batismo é a iniciação para que o Espírito te modifique. Esquece que a ceia é a inauguração de uma aliança nova e de um espírito novo e de um corpo que, em vez de te privar de cear, vai te ajudar a crescer. A função da igreja não é privar a ceia, pelo contrário, é servir a ceia. O William, uma vez no bairro que ele morava numa favela de Fortaleza, e eles começaram a ter um problema de criminalidade, morte e briga em facções. E Deus disse para ele: pega a ceia e sai de casa em casa batendo. E ele disse: mas para qualquer um. E ele disse: você não acredita, eu batia na porta, eles abriam, e eu servi ceia para macumbeiro, servi ceia para espírito, servi ceia para traficante, servi ceia para todo mundo. E eles choravam, recebiam Jesus e ceiavam. Sabe o que aconteceu? A criminalidade acabou, destruiu todas as forças do demônio, porque contra o sangue de Jesus não tem poder. E nós não podemos privar o sangue de Jesus para ninguém, não podemos privar o corpo para ninguém. Por isso aqui, eu já servi ceia, pai, a gente chegou bêbada, caindo de bêbado aqui, porque eu creio que o sangue e o corpo pode curar. Teve gente que veio fumando, tem gente que congrega aqui que fuma, e eles estão fumando, e aí eles vêm e ceiam, e aí eles confessam: não, Jesus, o Senhor é minha rocha inabalável. Eu fumei até aqui, mas eu vou parar. O Senhor é maior do que o cigarro, o Senhor é maior que o meu vício, o Senhor é maior que as minhas vontades. E quando você menos espera, essa pessoa entra renovada, restaurada. Sabe por quê? Porque nós trouxemos ela para o corpo para ser curada, não colocamos ela de fora. Por muito tempo teve um discurso besta dentro da igreja: o câncer tem que ser arrancado. Pois bem, até o dia que você for o doente, o dia que você for o câncer, eu quero ver ser arrancado. Aí você diz: Jesus me perdoa. E eu creio que perdoa. Eu creio que não existe câncer no corpo de Cristo. Eu creio que existem pessoas que estão se amadurecendo, e o nosso papel é servi-los na mesa, é fazer com que eles cresçam. Se você entende isso, você vai entender uma coisa: se eu privo isso aqui de você, se eu falo, quando a gente come o pão, o que significa? Corpo, né? Aí se você não come, você não faz parte do corpo, ok? É assim ou não é? É ou não é? Você acha que teus filhos merecem fazer parte do corpo? Acham? Então as crianças devem ceiar? Sabe por que elas devem ceiar? Porque elas estão no corpo junto comigo, com a mãe. As crianças, se eu privo a ceia para as crianças, eu privo elas do corpo, do sangue. Ah, pastor, mas as crianças não entendem o que estão fazendo. Pois bem, esse é o meu papel: ensinar o filho no caminho que deve andar. Desde pequeno ele vai dizer: eu como do corpo de Jesus, eu bebo do sangue. Ele não está entendendo no começo, mas uma hora ele começa a entender. E a hora que chega a hora que alguém fala: toma um cigarro de maconha, ele fala: pra quê? Eu já bebo do cálice da nova aliança, eu já como do pão vivo que desceu do céu. Você está precisando disso para te sustentar. Eu preciso só do pão vivo, eu preciso só do cálice.
pecando. Se acusar é pecado, e eu digo você não pode ceiar, o que eu estou fazendo? Se eu acuso, quem não é digno de ceiar? Nós precisamos aprender a discernir o corpo. Nós precisamos a discernir o corpo. Eu e você somos corpo. Bate no teu irmão e diz: eu preciso de você, você precisa de mim. Diga para ele: quando eu olho para você eu não vejo pecado, eu vejo Jesus. Fala para ele: você é um tesouro precioso, não é um barro que o diabo quer que eu veja. É isso. É isso. A ceia é para nos conectar a Cristo. Sabe qual que é o problema? De achar que Cristo não quer se conectar com o pecador, mas você esquece que Ele morreu por isso. Aí você diz: não, mas o cara pecou, o cara fez um monte de coisa errada, e isso é disciplina. Deixa eu te falar para você: quando você quer disciplinar o seu filho que erra, você bota ele para dormir na rua? Você joga ele fora? Não. Você dá umas palmadas, dá umas chineladas, e isso Deus faz muito bem. Mas Ele nunca te joga fora, sabe por quê? A palavra não permite. Você crê que Deus honra a palavra dele? Então creia que Ele diz que de maneira nenhuma Ele lançaria fora para aqueles que viessem até Ele. Aquele que vier até mim, de maneira, nem a morte, nem o pecado, nem a potestade, nem o inferno, nada pode me separar desse amor. Ele nunca vai me lançar fora. A igreja, a denominação pode me lançar fora, os pastores podem me lançar fora, mas Jesus não. Ele não vai te lançar fora. Ele sempre vai estar com sangue e vai estar com o corpo. Ele vai ser sempre aquele que vem com vinho e com pão, porque a ordem que ele pertence é uma ordem que celebra o corpo, que celebra uma nova aliança. Então nós ceiamos fazendo e lembrando que o corpo cura o corpo. É pedra viva batendo em pedra viva, cara. E aqui tem treta e sai faísca mesmo. Só que isso faz com que o corpo amadureça. Nós estamos buscando a estatura de varão perfeito. Mas o varão perfeito, ele sabe lidar com as dificuldades. Imaturo não sabe. O imaturo tem que arrancar. O imaturo não sabe lidar com o homossexual, ele manda o homossexual embora. O imaturo não sabe lidar com o problema de casamento, ele manda todo mundo embora. Mas aqueles que são maduros, eles sabem tratar pelo corpo. Você sabe o que flui no corpo? Sabe? Amor. Ele é amor. Sabe qual que é o teu problema? Você não parou para notar que a galeria dos heróis da fé tem um monte de herói corrupto. Tem mentiroso, tem traidor, tem assassino, prostituta, tem de tudo. Porque Deus não olha para o pecado, Ele olha para os tesouros escondidos. E aqueles que Ele escolhe para herói não são aqueles que a sociedade quer que sejam os perfeitos, mas é aqueles que querem ser perfeitos diante dEle. Por isso eles ceiam, dizendo: eu não confio em mim, eu confio no que o Senhor fez, porque eu por mim não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Ceia é a celebração da aliança no Calvário para nos fazer corpo. E quem come e bebe não discernindo o corpo, come e bebe para a própria condenação. Quando você condena alguém, o condenado é você. Nunca condene alguém. Um dia eu estava ministrando a ceia aqui, tinha um irmão, uma irmã, ele está distorcendo a palavra. Eu falei: não estou distorcendo a palavra, estou distorcendo as tuas verdades. Porque a tua verdade quer morte, a tua verdade quer lei, a tua verdade quer ser santo. Mas você se esquece que Jesus veio para mostrar que a lei era falha, que a lei não serve para nada, a não ser para mostrar que somos pecadores. Ceia é o maior ato de pecadores que entende que por si não pode nada. Então por isso todos os meses nós injetamos na nossa veia um pouco do DNA do céu e comemos do corpo que pode nos levar até um amado. Eu fico imaginando Jesus olhando
olhando para a igreja e condenando pessoas, dizendo: você não põe o pé dentro da minha igreja, você não vem mais aqui, você não serve para nada, teus pecados são muito horrorosos. Pessoas que fazem isso ainda não encontraram a graça, ainda não viram como Jesus é. Jesus é amor, Ele sim é justiça. Entenda uma coisa, é simples de entender. Jesus pagou o preço do teu pecado. Ele levou sobre si a nossa condenação, não a nossa consequência. Conseguiram entender? Então, quando você acha que porque você também está na graça e pode viver pecando, fazendo as tuas gracinhas, cuidado. Ele levou sobre si a condenação que te punha no inferno, mas não a consequência. Quando Ele perdoou o ladrão da cruz, Ele tirou ele da cruz? Ficou lá, não ficou? Olhou para um lado, um não quis, o outro quis. Perdoou os pecados, inaugurou o paraíso com ele, ele desceu da cruz, porque a consequência vai ter que acontecer. Com Deus não se brinca. Tudo que se planta. Então, antes de você sair dizendo: agora eu posso pecar e fazer o que eu quiser, cuidado, talvez o preço da consequência você não consiga suportar. Quem entende a graça, ele não foge, ele se aproxima. Ele não fica com medo, pelo contrário, ele fica apaixonado. A graça precisa nos atrair para a fonte, para aquele que é. Nós vamos cear hoje. Eu gostaria que chamasse as crianças para nós cear. Pastor, quem pode cear? Todos que se confessam cristão. Todos aqueles que dizem: eu creio em Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus. Cara, se você soubesse quantas pessoas nós já perdemos preciosas por causa de privar a ceia. A pessoa cai, se já não bastasse a consequência do pecado, a igreja ainda vem, expõe na frente de todo mundo, põe de banco 6 meses sem a ceia. A única coisa que pode colocar a pessoa de pé é retirada dela. Mas aqui nós fazemos diferente. E eu creio que por pior que você esteja aqui hoje, sendo o mais santo ou o mais pecador, o mais sarado ou o mais doente, eu sei o poder que há nesse ato. E eu sei que esse ato, com fé, pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida, pode mudar tudo que você é. E nós vamos cear. Vocês estão com vontade de cear, criançada? Vocês gostam de cear? Amém. Pastor, isso é loucura. Não. Briga com Jesus que diz: deixai vir a mim todos os pequeninos. Deixar vir a mim, que jeito? Você não deixa ele comer do pão porque ele é criança, porque ele ainda não batizou. Eu fico imaginando você olhando para a tua Bíblia, olhando para o ladrão da cruz e falando: pão, ele não foi batizado, não ceiou. E agora, Jesus? E aí eu te digo: e agora? Me explica você, que condena os outros: esse pode, esse não pode. Me explica aí. Jesus olhou para aquele cara e falou: está perdoado. Naquele momento ele recebe o batismo pelo Espírito, porque só o Espírito convence você do pecado e do juízo. E aí ele olha e diz: ele é Deus, eu sou pecador, mas eu preciso comer da ceia. Sabe quem foi o primeiro cara a ceiar? O ladrão. Comeu ali, da carne partida e do sangue na íntegra. Você come do ato, ele comeu da verdade. E Jesus serviu a ceia, a verdadeira ceia, ele serviu para um ladrão que reconheceu os seus pecados após receber o Espírito, porque sem o Espírito não há confissão de pecados. E ele diz: eu sou pecador, esse nada fez.
e alcançou redenção, sem batismo, sem fazer ceia, sem ninguém. Pelo contrário, capaz que se você estivesse lá, você fala: não perdoa não, Jesus, ele não merece, ele é ladrão, ele é ruim. Mas Jesus não, Jesus olha e fala: ele é meu amado. Assim como ele olha para você e diz: você é meu amado, e eu morri porque eu te amo. Maior declaração de amor é isso aqui. Aleluia. Ai meu Deus, vou voltar a pular aqui em cima. Nós vamos orar. Queria chamar a equipe para servir. Espera aí que nós vamos orar. Isso aqui é o corpo. O corpo servindo ao corpo. O corpo alimentando o corpo. É isso aqui. Se você soubesse o poder que há nisso, o que ligares na terra será ligado no céu. Quando nós somos um corpo unido, o poder de mover os céus é incrível. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar este pão e esse suco, que a partir de agora passa a representar a tua morte, não por um pecador, mas por todos os pecadores, de Adão até o último homem nascente. Senhor, nós cremos no teu ato redentivo na cruz, e nós vamos ceiar essa noite celebrando a unidade que o Senhor nos deu como corpo. Todos nós vamos comer e beber do teu cálice, anunciando que o Senhor logo vem. Anunciando que o Senhor logo vem, e mais do que isso, anunciando que o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Nós vamos beber deste suco, Pai, e vamos comer deste pão, mas nós vamos fazer isso com a nossa imaginação e a nossa memória nos pés da cruz. Nós vamos receber, assim como aquele ladrão que era nós, Pai. Não éramos dignos de nada, mas aprove ao Senhor olhar para o lado e dizer: pois bem, eu te quero no paraíso. Nós éramos os gentios, o Senhor veio para os seus, mas mesmo assim o Senhor nos amou. O Senhor nos viu e nos desejou. Não tínhamos chance alguma, mas o Senhor nos viu, Pai, e nós somos gratos por isso. Nós vamos fazer esse ato lembrando do teu nome e dos teus feitos, para a glória, para a graça, para o domínio do Senhor. Jesus, nós somos gratos. Amém, amém e amém. Pode servir a ceia. Eu sou morada, fique à vontade, mude o que quiser, não repare em nada, as coisas jogadas, fique à vontade, mude o que quiser, essa é minha casa, eu sou morada, fique à vontade, mude o que quiser, não repare em nada, as coisas jogadas, fique à vontade, mude o que quiser, abro a porta, eu sou alguém que ouviu tua voz, sei aqui quanto tempo
Feche os seus olhos. Vá para a cruz. Vá para a cruz. Feche os seus olhos e veja Jesus morrendo por você. Veja Jesus morrendo por você. Agora eu quero que você, vendo a cruz, eu quero que você veja os teus irmãos aí do teu lado, porque Ele não morreu só por você, Ele nos amou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui no Brasil como aí no céu. Perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos, não como nós acusamos, não como nós privamos, mas como nós perdoamos. Shebarakataye Baba Choke Choko Toye Beha. Eu gostaria que você abrisse os seus olhos e trocasse a ceia com quem está do seu lado, num ato de dizer: foi por nós. Eu preciso de você, você precisa de mim. Para nada, as coisas jogadas. Shebarakataye Baba Baba. Tomai e comei, fazei isso em memória dele, até que ele venha, até que ele venha. Você crê que Ele virá, mas Ele já veio dentro de você. Celebre, 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 celebre. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abro a porta. Eu sou alguém que ouviu tua voz. Sei aqui quanto tempo esperei por esse dia chegar. Espírito vem, toma o teu lugar. Espírito vem, eu sou casa. Espírito vem, toma o seu lugar. Espírito vem, eu sou casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Quero trazer uma palavra de 5 minutos. 5 minutos, nós já vamos. Precisa ser muito rápido hoje. Na verdade, nós já pregou, né? Acabamos de pregar aqui. Mas eu preciso falar uma coisa que Deus falou comigo, e tem falado comigo, e eu creio que será muito determinante para este mês. Você já notou que a Bíblia diz que quando
os discípulos saíssem era para eles batizar de uma forma. Qual era a forma? Em nome do no nome do O Espírito Santo tem dito para mim, Bruno, nos dias de hoje há uma facilidade muito grande para adorarem a Deus, para darem crédito a Deus, para reconhecerem a Deus. Qualquer pessoa que você perguntar, ela vai dizer: você crê em Deus? Creio. Deus existe, Deus é bom. Mas essas mesmas pessoas às vezes têm dificuldade com o segundo nome, com Jesus. Quando você fala de Jesus, alguns, você já notou? Eu tenho muito, a minha família tem uma grande parte dela que é ímpia. E às vezes nós estamos falando de Deus, e falar de Deus é tranquilo. Não, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é amor, Deus é Deus. Aí você fala assim: Jesus é lindo. Aí a pessoa... Aí... Já aconteceu isso com você? Parece que cria uma parede quando se usa o nome Jesus. Agora, para nós que somos cristãos, esse nome é fácil, né? Não é? O nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Temos alguma dificuldade com Jesus? Mas o povo evangélico tem uma certa dificuldade com a terceira parte: Espírito Santo. Tem igrejas que, se você começar a falar do Espírito Santo, eles começam a ficar meio... Porque é legal você lidar com Jesus. Jesus morreu por mim. Agora o Espírito Santo vem habitar em mim para me convencer de mim mesmo. O Espírito Santo agora ele vem com outra coisa, ele vem com outra proposta, ele vem para nos quebrar. Como eu li uma frase no livro essa semana, ele vem para constranger a sua mente para revelar o seu coração. E lidar com a pessoa do Espírito Santo, até mesmo dentro da igreja, já é difícil. Quanto dirá para a primeira turma que eu falei. Só que o Espírito Santo esses dias quer nos mostrar que Ele não é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. E não tem primeiro, segundo, nem terceiro. E que é por Ele que confessamos a Jesus, que é por Ele que curamos, que é por Ele que somos convencidos, que é por Ele que Jesus ressuscitou, que é por Ele que Jesus nasceu, que é por Ele que a terra foi guardada, que é por Ele que todos os profetas profetizaram, que é por Ele que Maria recebeu a visitação, que foi por Ele que Jesus andou sobre as águas, que foi por Ele e por Ele. Temos dificuldade de lidar com o Espírito Santo. E ele me disse: no fim agora, em que a raça humana está entrando, eu quero manifestar o meu poder. Eu quero me manifestar como eu sou, Bruno. Só que é fácil, porque quando você lê a Bíblia, isso já gera isso nas pessoas, não gera? Tipo, Deus está lá no trono, né? Jesus ressuscitou e foi para onde? Para o trono. E às vezes assim, a corresponder, já viu namoro pela internet? É sempre legal, né? Mas Jesus não deu essa possibilidade, por isso Ele veio através do Espírito Santo. E lidar com o Espírito Santo é um pouco mais complicado, porque lidar com alguém que está perto, ele te conhece mais. Não que Jesus não te conheça, não que Deus não te conheça, mas você cria esse falso conceito. E às vezes você tem dificuldade em lidar com a pessoa do Espírito Santo. Você vê ele como um arrepio, você vê ele como lágrimas, você vê ele como aquele que, sei lá como você vê, mas está na hora de vê-lo como Deus. Está na hora de conversar com Ele como Deus. Está na hora de ser um com Ele. Sabe por que lidar com o Espírito Santo é tão difícil? Porque o Espírito Santo não quer só nos fazer massagem, Ele quer vir através de nós. Ele quer vir através de nós. E isso custa muita coisa. Porque Ele nos constrange, Ele afeta a nossa mente, Ele constrange ela para revelar o nosso coração.
Ele faz com que sejamos dia após dia desafiados, e isso ninguém quer. Nós queremos o Jesus Salvador, queremos o Deus de amor, mas esquecemos do Espírito Santo. Tem um japonesinho meio chinês, Jen Shan, um negócio assim. Eu ainda não li esse livro, quero ler. Ele escreveu um livro, O Deus Esquecido, falando do Espírito Santo, porque muita gente esqueceu. Fala com Jesus, fala com Deus, mas tem dificuldade em lidar com aquilo que está dentro dele. Você crê que Deus está no alto de uma montanha? Crê? Você crê que você é uma grande montanha? Você crê que Deus colocou a eternidade dentro de você? A Bíblia diz que colocou. Então, se você crê na Bíblia, Deus é eterno, Ele habita na eternidade. Então Ele habita onde? Não tem para onde escapar, porque a Trindade inteira se manifesta dentro de você, se manifesta através de você. Então é um tempo da igreja parar de repartir Deus em 3 pedaços de bolo e entender que Ele é um só, e que Ele está dentro de você. E essa dificuldade em lidar com o Espírito Santo precisa acabar, porque o maior presente da graça foi o Espírito. Não vos deixarei. Jesus foi, pagou o preço, mas Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou sozinhos, Ele nos deu um presente, o Espírito Santo. E Ele me empolga, Ele me acorda toda manhã, Ele me ajuda, me faz caminhar, me chama a atenção, puxa minha orelha. Acho que é assim com você também, né? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque hoje eu só vou falar isso. Nesse mês, que o Espírito Santo possa tomar o controle da tua vida. Totalmente. Totalmente. Amém? Gente, quinta-feira o negócio vai ser bom, não foge, tá? Nós vamos... Hoje não tem muito tempo para ministrar, já fomos que tinha que ir. Mas quinta-feira, eu não sei qual das 3 palavras ele vai falar, mas aquele falar, te garanto uma coisa, vai mudar a tua vida. Amém? Irmã Cristina, por favor, os nomes. Aqui, ó, tá aqui. Hoje nós vamos receber alguns novos membros. Ah, para, você não tá feliz não? E é bastante, gente. Peraí que aqui já fizeram arte comigo aqui, mas eu não me pego. Vou chamar os novos membros, você vem pra frente. O Alisson, Lucas, Alissa, Kênia, Fátima, Douglas, Letícia e Eduardo. Os outros fica na tua aí, rapaz. Fica na tua aí. Por favor, vocês que eu falei o nome, venham pra frente, por favor. Por favor. O que é isso? Cida? Também? Cadê? Ah, Cida é a mãe da Rata Branca. Cadê a Rata Branca? Tá lá no fundo. Tá até no escuro, dá pra te ver, filho. Gente,
Esse neném aqui, esse aqui nós vamos já com ele, tá? Esses neném e toda essa turma, nós vamos recebê-los em comunhão conosco na igreja a partir de hoje. Amém? Amor, pastor Gabriel, pastora Tayla, pastora Pri, me ajude, que é bastante gente. Nós queremos orar. Eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Chamar na era o Gabriel e já vai mexer com óleo. Pelo amor de Deus. Já está escondido, mas eles já acharam esconderijo. Tem que esconder em outro lugar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos nesse instante, Pai, retirar toda a unção antiga, tudo aquilo que veio sobre eles, Pai, para que eles possam atuar em uma nova unção para um novo tempo. Senhor, nós nesse momento, Pai, liberamos um vinho novo e um azeite novo sobre estas pessoas que estão aqui. Pai, nós puxamos eles para debaixo do nosso manto, para que eles possam fluir em autoridade dentro daquilo que o Senhor nos deu. Pai, que tudo que essa casa porta, que tudo que essa casa tem, venha sobre a família deles, sobre a casa deles, Pai. Senhor, nas finanças, Pai, Senhor, nos ministérios de cada um, que eles possam ser bem-vindos e benditos da Tua parte. Pai, nós estendemos sobre eles, Pai, o manto dessa casa, puxamos ele, Pai, removemos todas as palavras velhas, anulamos as palavras de maldição, anulamos as palavras de vergonha, anulamos as palavras de que não daria certo e colocamos um tempo novo. Pai, nós viramos uma chave neles, uma chave nova para um tempo novo. Eles viverão os melhores anos de sua vida, Pai. Pai, no nome de Jesus, que todos que estão aqui vão viver, Pai, será tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas vão dizer: o que aconteceu com vocês? Porque o Senhor irá fazer com que um rio de água viva comece a fluir, mas numa intensidade maior, Pai. Aqueles que estavam aqui, que havia um tampão, uma rolha impedindo eles de fluírem, nós arrancamos, Pai, estes tampões, para que eles fluam, Pessoas que estão aqui dizem: nunca mais eu vou ir numa igreja, nunca mais eu vou congregar em um lugar, Pai. Nós arrancamos essas palavras que ecoam na eternidade e liberamos uma palavra de sim. Eles vão marchar, vão conquistar, vão conseguir, vão avançar, vão ir mais longe. Músicas, ministérios, canções, todos, Pai, todos os dons desta casa é liberado sobre eles, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você que recebe eles dessa casa com bem-vindo, dê uma salva de palmas para eles.